Muito bom dia, Tássio Cruz. Bom dia a você, Thiago. Bom dia a todos que nos acompanham. Tássio vai ficar com a gente aqui, pessoal, nesse período em que o Elivaldo está descansando, gozando de férias. Certamente está assistindo a gente. Um bom dia para você, Elivaldo Barbosa. A gente aguarda aqui, enquanto você não volta, Tássio Cruz está trazendo todas as informações da política para nós. A gente começa falando, Tássio, por um assunto que nesse momento é destaque, inclusive no cidadeverde.com. Centenas de servidores comissionados amanheceram com dor de cabeça, servidores lá da Prefeitura de Teresina. Demissão em massa. É verdade, Thiago. Dando seguimento àquele reajuste, né? Aquele ajuste fiscal que o prefeito revelava que ia fazer e também sancionou. Estamos vendo aí a demissão em massa. Nós já tínhamos noticiado uma semana passada e o Diário Oficial de ontem trouxe, então, 275 servidores comissionados exonerados da Prefeitura de Teresina. As principais pastas: Fundação Municipal de Saúde, que perdeu 166 servidores, SENDEC, né, a Desenvolvimento Econômico, Finanças e Administração. A expectativa, Thiago, é que outras exonerações possam ocorrer até o final do ano. A Prefeitura trabalhando com a possibilidade de reduzir em 30% o número de servidores comissionados para se adequar à Lei de Responsabilidade Fiscal e também encerrar a gestão em dezembro dentro dos limites fiscais estabelecidos. Além desses cortes e exonerações, também teremos a redução em custeio da máquina, também teremos redução em aluguel de carros, passagem aérea, diversas medidas de contenção econômica que deverão ser executadas até dezembro. Era esperado, então, para esse período de transição aí, Tássio? Era esperado, a Justiça cobra, né, Thiago, principalmente com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é muito rígida e exige de gestores que se adequem ao teto de gastos, principalmente com gasto de pessoal. Nós tivemos, por exemplo, um município aqui do Piauí que exonerou todos os comissionados, secretários, primeiro escalão, e outras cidades também adotam essas medidas, o município de Juazeiro do Piauí e outros municípios também adotam essas medidas para tentar se adequar à nova realidade, porque a lei de transição também estabelece que o prefeito que assumirá deve assumir a prefeitura dentro dos limites legais estabelecidos. Então, por isso, essa decisão da Prefeitura de Teresina de cortar, dessa vez, 275 comissionados. Então, o Tássio já disse aqui, pode ficar de olho no Diário Oficial do município, que deve vir mais exonerações pela frente. Com certeza, outras exonerações devem ocorrer. A estimativa, Thiago, é que a gente tenha uma folha salarial bem mais curta, né? Com gastos bem menores, principalmente agora em novembro. Lembrando que a folha de novembro paga em dezembro. Paga em dezembro, a de outubro, que é essa que está sendo cortada, paga em novembro. Então, na folha de novembro, a gente já deve ter alguma repercussão e a de dezembro também essa repercussão. Lembrando que a transição completa uma semana hoje, a transição entre Dr. Pessoa e Silvio Mendes completa uma semana hoje. E com essa transição, a tendência é que cortes sejam feitos e a nova equipe se intere de tudo que está sendo feito na Prefeitura. Inclusive, ontem teve uma reunião entre as duas equipes para começar aquela etapa de troca de documentos. Tássio, mudando aqui de assunto, o senador Ciro Nogueira anuncia apoio a Davi Alcolumbre para a presidência do Senado. Qual é o peso desse apoio? Tem o peso do Progressistas, né, Thiago? Um partido grande, um partido, um dos maiores ali de centro. E ontem, essa reunião que estamos vendo aí, o senador Ciro Nogueira, ao lado de Davi Alcolumbre, representantes também de outras siglas. Davi Alcolumbre presidiu o Senado antes de Rodrigo Pacheco e tenta retornar ao comando da Câmara Alta. O destaque é que é uma candidatura que parte sem o aval da Presidência da República, uma candidatura que parte de um dos principais líderes da oposição, mostrando esse tom de dificuldade que Lula tem enfrentado tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. O Palácio do Planalto articula outra candidatura para tentar competir com Davi Alcolumbre, mas esse apoio de Ciro reforça a candidatura de Davi Alcolumbre com esses partidos de centro aderindo. Lembrando que na Câmara, a gente já trouxe inclusive essa semana na nossa programação, a expectativa é que o PSD tenha uma candidatura fortalecida, conseguindo aglutinar candidatos ali, deputados de centro. Então devemos ter um PSD alinhado a Lula na Câmara e disputando com o candidato de Arthur Lira. Então não se definiu ainda, não se definiram os nomes, mas a tendência é essa, que a gente tenha um Progressistas tentando
obter votos de centro, tanto na Câmara quanto no Senado, e a bancada do Partido dos Trabalhadores e do bloco aliado aqui no Estado tenta articular para fazer a sucessão mais alinhada a Lula do que foram Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Quanto ao Senado, quais outros nomes gravitando aí nessa corrida? O Palácio Planalto ainda não definiu, né, o seu nome. O primeiro nome que se destaca e que se lança é Davi Alcolumbre. Nós não tivemos ainda também o posicionamento do presidente Rodrigo Pacheco, mas a expectativa é que PSD e outros partidos de centro busquem o apoio do Palácio do Planalto para anunciar esse nome. Os nomes ainda sendo anunciados, lembrando que a eleição ocorre lá no ano que vem, lá em fevereiro, com o início da nova legislatura que se inicia no próximo ano. Tássio, mudando de assunto, trazendo para cá, para o Legislativo Estadual, houve uma reunião da bancada do PT na Assembleia Legislativa do Piauí. Quais os bastidores? O que foi discutido lá? Tiago, eu conversei ontem com um deputado estadual do Partido dos Trabalhadores que me falava um pouco sobre os bastidores dessa reunião. Alguns detalhes importantes foram tratados. O primeiro deles, o partido fez um balanço da eleição de 2024, de acordo com os deputados presentes, o balanço foi positivo, o PT chegando a 50 prefeituras, né, ampliando o número de prefeituras e se tornando o partido em votos absolutos mais votado do Piauí, colocando Teresina. Apesar de MDB e PSD terem eleitos mais prefeitos, mas são ali aliados, né? Então, os deputados fazendo esse balanço positivo e projetando 2026, o objetivo máximo, né, a prioridade zero, podemos dizer assim, é o apoio integral de todos à reeleição de Rafael Fonteles e, a partir daí também, fortalecer a bancada estadual, ampliar o número de deputados que hoje existem, né? O PT já tem a maior bancada da Assembleia, e também no âmbito federal também a expectativa é manter pelo menos a bancada que foi eleita pela federação. Quanto aos bastidores políticos, Tiago, o partido ratificando que não vai abrir mão da SASC, a gente vai destacar ainda hoje a confirmação de Regina Souza que deixará a SASC, o PT ratificando que não vai abrir mão desta pasta. O PSD chegou a comentar nos bastidores que poderia ter interesse na SASC, deputados se reunindo e definindo que não abrirão mão, o PT não abrirá mão da SASC, por ser uma pasta identitária. E quanto à Assembleia, Tiago, o que foi tratado é que o partido vai atuar com todas as forças, caso o STF anule a eleição antecipada para a presidência de Severo Olalho, o PT vai atuar integralmente para manter o acordo que foi feito lá, que foi honrado quando Severo foi eleito, para caso ocorra uma nova eleição no ano que vem, não se tenha nenhum problema pela manutenção do acordo com Severo Olalho. Vamos ouvir então o que diz o presidente estadual do PT. Abrimos a palavra para todo mundo, os vereadores estavam presentes, foram 7 vereadores que a gente elegeu, a gente tinha 3. E qual a nossa estratégia daqui para frente? Por exemplo, nós queremos fazer um encontro, o governador vai fazer um encontro, mas a gente pretende fazer um encontro com os prefeitos eleitos, para discutir exatamente agora gestão. E nós temos interesse, né, que as gestões que vamos ter daqui para frente, que elas possam estar em sintonia com o governo do Estado e com o governo federal, mas que elas apresentem bons resultados que sirvam de referência para a população do nosso Estado, de todos os municípios. Agora, depende do governador, nós vamos buscar um diálogo com o governador para saber qual é a compreensão dele, afinal de contas ele é o governador, a decisão é do governador, e nós vamos tentar fazer o entendimento com ele, mas não tivemos nenhuma conversa. Eu acho que a secretária Regina já tinha conversado com a gente, a pretensão dela é de se afastar apenas do final do ano, então a gente tem um pouco de tempo aí para a gente conversar com o governador Rafael. Vamos aproveitar e ouvir então, Tássio, a confirmação da secretária de Estado da Assistência Social, Trabalho e Cidadania, Regina Souza, confirmando que deixa a gestão da SASC e explicando o motivo. Já já a gente vai ouvir a Regina Souza, mas o Partido dos Trabalhadores já se articula no sentido de manter garantido esse espaço, Tássio. Ontem, Tiago, essa entrevista exclusiva que Elivaldo e eu fizemos com a secretária, ela deixou bem claro
que é uma pasta muito identitária do Partido dos Trabalhadores, a assistência social, né? Por isso, e também tem um alinhamento federal com o ministro Wellington Dias, que atua na mesma área, então o partido não vai abrir mão. E sobre o que dizia, né, o presidente do partido, João de Deus, que deve ser substituído até fevereiro, né? O diretório municipal deve passar por uma mudança, né? Então, o indicativo é de que o PT manterá a indicação da Secretaria de Assistência Social e, no âmbito estadual, espera a sigla, né, os integrantes da sigla esperam ampliar os espaços. Eu conversava, por exemplo, com alguns deputados, Tiago, do PT, que hoje não possuem espaços em secretarias. E nessa reunião foi tratado sobre isso. A gente sabe que o governador deve fazer alguns ajustes no início do ano que vem, com a saída de deputados da Assembleia, a chegada de deputados da Assembleia. Por exemplo, o líder de governo na Assembleia, o deputado Dr. Vinícius, alega não ter espaços no secretariado. O irmão dele é secretário de administração, mas, segundo ele, é uma cota do governador, uma cota técnica. Então, por isso, esses petistas defendem que os integrantes da sigla possam ampliar os seus espaços no primeiro escalão, e isso foi tratado também nesta reunião ontem, e outros temas, claro. Por isso, João de Deus falando, né, sobre esse assunto, também comentando, Tiago, uma outra situação que é aí mais polêmica dentro do partido, que é a atuação dos vereadores do PT aqui em Teresina. Uma ala do PT é contra esses vereadores fazerem parte da base de Silvio Mendes, atuarem juntamente com a gestão de Silvio Mendes. O PT elegeu 7 vereadores, a maior bancada da Câmara, e os vereadores defendem a sua autonomia para atuar de acordo com o que julgarem correto. Porém, uma ala do PT, essa ala comandada pelo Diretório Municipal, o presidente Cícero Magalhães, defende que não se tenha diálogo, que não se tenha adesão à gestão de Silvio Mendes, algo polêmico que ainda vai se desenrolar até o ano que vem. Agora sim, vamos ouvir Regina Souza. Ai, saudade. Acho do trabalho social que eu fiz, principalmente comunidade, por exemplo, quilombola, foi uma coisa onde eu me encontrei. Minha ancestralidade eu encontrei ali. Aí um trechinho final, Tiago, emocionante da entrevista. Regina alegando problemas de saúde, dificuldades com a saúde para deixar a pasta. Segundo ela, alguns problemas respiratórios têm incomodado, outras questões físicas, e ela alegando essas situações para deixar a SASC, ela afirmando que já cumpriu tudo que sonhava para a sua vida pública, foi senadora, foi governadora, vice-governadora, também passou pela pasta de administração, a pasta de saúde, revelando o que João de Deus dizia. Regina também comentou que o governador pediu de 2 a 3 meses para que ela se afastasse de fato da SASC, lembrando que até dezembro a tendência é que Regina Souza deva deixar. O governador ainda tentou, Tiago, remover essa ideia de Regina Souza deixar a pasta. A ideia do governador é que ela ficasse até o final desse primeiro mandato. Porém, Regina revelando esses problemas e, por isso, deixando a SASC. Ela também comentou, Tiago, outro ponto interessante da entrevista, sobre Brasília. Disse que a reeleição de Lula é o objetivo máximo do Partido dos Trabalhadores. Resta saber como Lula chegará em 2026 em sua saúde também e a conjuntura política, mas a prioridade máxima do Partido dos Trabalhadores, ela é muito próxima de Lula, amiga pessoal do presidente, e por isso fazendo essa afirmação, o projeto do PT também no âmbito federal é trabalhar pela reeleição do presidente Lula. Tássio, em relação ao plano do Progressistas relacionado à federação, o presidente estadual Joel Rodrigues se manifestou. Vitória muito grande dessa parte do senador no Piauí, de aproximadamente 140 prefeitos, parceiros do senador nesse trabalho pelo Piauí, pelos piauienses, que naturalmente fortalece e muito o seu projeto de reeleição em 2026. E como presidente nacional, ele é um grande articulador dessa grande possibilidade da federação vir acontecer para as eleições de 26. Ainda existe aí muito diálogo para acontecer, mas essa grande possibilidade da federação, do Progressista, com União Brasil e até mesmo com o Republicano. Sobre essa possibilidade, Tássio? Eu chamaria de uma super federação, Tiago, porque se tornaria
é a maior sigla, né, no âmbito nacional, essa federação. Explicando para o amigo de casa, a federação é um elemento que foi criado recentemente, em que os partidos se alinham por 4 anos e se tornam uma espécie de um partido só. Nós temos, por exemplo, a federação PT, PV e PCdoB, que acaba agora em 2026, né, já acaba antes da próxima eleição, e o senador Ciro Nogueira alinhando esta federação com dirigentes do União Brasil e também do Republicanos. Se tornaria, Tiago, a maior bancada na Câmara dos Deputados e também a maior bancada no Senado Federal, daria muita robustez a essa federação, pensando na eleição geral de 2026. Claro, ainda quando se envolve federação, o problema é que envolve muitos estados e, com isso, muitos cenários específicos em cada um dos estados. Aqui no Piauí, pouco problema se teria, já que republicanos, progressistas e União Brasil já estão em um espectro político parecido. Agora temos estados em que existem discordâncias, por isso sendo discutida essa federação. Sobre o primeiro ponto, a eleição de 2026, apesar do progressistas perder prefeitos, Joel aponta aí essa aliança de Ciro com vários prefeitos como um fator que pode ser decisivo em 2026, levando em conta que ele vai disputar a reeleição para o Senado.